Você já se sentiu deslocado em um lugar? Deslocado em uma mesa, sentado com algumas pessoas? Até mesmo um lugar que era familiar para você, um lugar que você estava acostumado a estar, um lugar que você tinha prazer de estar, mas de repente parece que mudou. Você não tem mais aquela vontade, você não tem mais aquele ânimo para estar ali naquele lugar ou com aquelas pessoas. O que mudou? Será que foi as pessoas? Será que foi o lugar? Ou existe alguma coisa que Deus está falando com você? Algumas pessoas pensam que Deus não fala. E eu venho aqui lhe dizer que Deus fala e fala muito. Algumas pessoas pensam que Deus não tem projetos adicionais para a nossa vida. Bem, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 que Deus tem planos muito maiores para nós e coisas inclusive que nós desconhecemos. Em Efésios 3:20, a Bíblia nos diz que até aquilo que nunca se imaginou e não entrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você não sabe de tudo na sua vida. Você não sabe do amanhã. Eu não sei, mas Deus sabe. E muitas vezes, algumas mudanças são necessárias à nossa vida. E às vezes, é outra informação que Deus está querendo trazer para a gente. Se você, que está aí me ouvindo, se sente deslocado no seu trabalho, na igreja, com o convívio de alguns amigos e até mesmo da sua família, e você não sabe bem o porquê que você está sentindo aquilo, o porquê que você está com aquele sentimento dentro do seu coração, porque não foi algo produzido por você. Eu quero lhe dizer que esse sentimento que você está deslocado, ele tem pelo menos 3 significados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E no final, eu quero fazer uma oração por toda pessoa que está cansada, que está sobrecarregada. Eu quero fazer uma oração por toda pessoa que está buscando uma direção de Deus, uma direção do alto. Então, fica aí até o fim. Inclusive, vou estar orando pelos enfermos, no nome de Jesus Cristo. Quero pedir a você que está entrando, que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus fala conosco. Deus fala com todos nós, com todos nós. Nós só precisamos parar e observar o que Deus está querendo falar. As coisas mudam, não são estáticas, existe um movimento e existe planos e missões que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nem tudo é só sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso querer ou nossa vontade. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Em Ruth capítulo 1, do verso 13 em diante, tem uma passagem. Eu quero falar exclusivamente de uma pessoa hoje chamada Noemi. Essa mulher de fé. Essa mulher que fez mudanças significativas, que foi muito corajosa na vida dela e ela se sentiu deslocada no lugar que ela estava. E ela descobriu que havia uma promessa de Deus no meio disso tudo. Todo o cenário estava mudando, as circunstâncias que ela estava vivendo eram talvez paralisantes para a maioria de nós, mas ela tomou uma decisão. E às vezes, quando você se sente deslocado, você também precisa tomar uma decisão. Porque o nosso Deus é dinâmico e Ele tem projetos para a nossa vida que nós nem sequer imaginamos, mas precisamos conhecer. Manda, inclusive, esse vídeo, compartilha com alguém próximo de você que está passando por um momento de incerteza. Uma pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar e que ela não sabe, mas talvez através dessa palavra ela venha entender que Deus quer falar com ela. Olha o que está escrito em Ruth, capítulo 1, verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion,
ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Interessante. Noemi havia perdido o marido, havia perdido os filhos, e agora estava ela com as noras. E ela poderia ter ficado estagnada. Ela poderia, ter trabalhado na terra que o marido e os filhos trabalharam e conquistaram, porque ela já veio de uma mudança. Ela veio da terra de Judá para as terras de Moabe, e ali aconteceu infortúnios na vida dela. Houve situações que ultrapassaram o que eles haviam projetado para a vida deles. Mas eu amo essa passagem, porque diz que Noemi tomou uma decisão. Ela ouviu falar. Ela discerniu que Deus estava visitando a terra dela, e ela pensou: eu não vou ficar aqui. Agora meu marido não está aqui, meus filhos não estão aqui, esse lugar não faz mais sentido para mim. Noemi se sentiu deslocada. E foi lá, na terra de Judá, que junto com Ruth, porque Orfa não a acompanhou, mas junto com Ruth, a sua nora, Deus a abençoou. Porque lá Ruth conheceu Boaz, e depois você pode ler o capítulo inteiro, o livro inteiro de Ruth, você vai ver como Deus é fiel. Como Deus é fiel e como nós temos que ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Noemi decidiu não ficar estagnada. Ela decidiu não ficar em um lugar onde ela não estava mais se sentindo em paz, ela não estava mais alegre, não satisfazia mais ela, nem os bens, a terra, o patrimônio, nada do que ela tinha significava mais para ela o que antes significava. Ou seja, as coisas estavam mudando e ela sentiu que era necessária uma mudança na vida dela. Ela sentiu que ela precisava mudar de direção, que ela precisava mudar de rumo, que as coisas não poderiam ficar como estavam. Então, ela mudou e Deus a abençoou tremendamente. Às vezes, por nós não mudarmos, nós não acessamos bênçãos maiores. Sempre que você se sentir deslocado, existe pelo menos 3 coisas que Deus ele está querendo falar com você. A primeira coisa que Deus pode estar querendo falar com você é que aquele lugar não é mais para você. E é interessante quando um lugar não é mais para a gente. Parece que Deus retira o nosso coração dali. Sabe? Parece que você não tem mais o mesmo amor, o mesmo apego. Parece que o lugar que antes era colorido, agora é preto e branco. Tudo porque Deus está lhe movimentando. E algumas pessoas, eu encontro muita gente assim, acaba vivendo uma vida de estagnação. Vivem travados, vivem paralisados. Por quê? Porque em um dado momento que foi necessário fazer a mudança, não mudaram. Isso acontece com muita gente. A pessoa deveria mudar de emprego, às vezes mudar de cidade, ou às vezes sair de uma mesa, ou sair de um lugar que não está fazendo bem para ela. Mas, sabe aquela coisa, e se não der certo? E o que vão achar? E o que vão pensar? Ei, tem coisas que Deus fala com você e você não pode ficar dando explicação, sabe? Para todo mundo. Porque Deus falou com você, Deus direcionou você, Deus está ministrando aquilo no seu coração. Então, há certas coisas que nós não entendemos o porquê. Eu mesmo, na minha vida, já houve muitas movimentações, muitas. Quando eu vim do Sul para cá, depois tirei um tempo no Sul, agora estou aqui de novo. Mas não sei, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero seguir a direção do Senhor. Eu quero ser guiado pelo Senhor e Deus sabe todas as coisas, sabe? Porque a gente pensa o seguinte, que, bom, eu tinha esse pensamento antes. Então, a gente pensa o seguinte, não, eu tenho que construir uma casinha aqui nesse terreno
e aqui eu vou criar meus filhos, e aqui eu vou viver toda a minha vida até a minha velhice. Para uns é isso mesmo, mas não é para todo mundo. Às vezes, quando um lugar não faz mais sentido para você, ou quando você se sente deslocado, é Deus falando com você, que é necessário uma mudança. É necessário, sabe, você parar, buscar o Senhor e buscar a direção de Deus para a sua vida, para ver o que Deus vai falar contigo, o que Deus vai te direcionar, como que Deus vai te guiar, o que Deus vai mostrar para você, sabe? Porque as mudanças acontecem. Elas não são ruins. Elas são, na verdade, poderosas para mudar nossa vida, para mudar nossa realidade, para transformar, muitas vezes, coisas que às vezes a gente nem pensa e nem imagina. Até porque nós pensamos geralmente em nós. Mas às vezes Deus não está pensando só em você, Ele está pensando, sabe, nos seus filhos, está pensando no seu marido, ou está pensando na sua esposa. E às vezes Deus está programando alguns livramentos. Então você não sabe de tudo. Deus sabe tudo. E você tem que ser sensível à voz de Deus. A segunda coisa que Deus pode estar querendo falar com você, né, o porquê que você está deslocado, né, é que existe uma decisão que você tomou e essa decisão foi errada. E quando nós nos desalinhamos com o alto, quando estamos desalinhados com o trono de Deus, desalinhados com o projeto de Deus, geralmente nós vamos nos sentir descompassados, sabe? Descompassados. Por quê? Porque a nossa vida tem que estar alinhada com a vontade de Deus, alinhado com o propósito de Deus. E às vezes, sabe, as pessoas elas comprometem sua vida, comprometem princípios, comprometem decisões, porque elas estão olhando muito para o seu umbigo, ou às vezes só para agradar os outros. Infelizmente, muitas pessoas tomam decisões erradas para agradar os outros e não para agradar a Deus. Então, às vezes você fica numa situação porque lhe pediram para você ajudar, lhe pediram para você ficar, lhe pediram para você sentar naquela mesa, lhe pediram para você ficar naquele lugar, e daí você acaba cedendo. Mas nem sempre essa é a vontade do Senhor para a tua vida. E a terceira coisa, eu quero que você compreenda. A terceira coisa é muito importante. E antes de eu falar da terceira coisa, eu volto a pedir para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Nós vamos estar orando por você aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Nós temos um propósito muito forte de oração aqui e você é o nosso convidado. Hoje estarei em Ribeirão Preto, servindo uma igreja maravilhosa, junto com meu amigo, pastor Arão e pastora Sônia. Vai ser um prazer servir vocês. Logo, logo já estamos aí em Ribeirão Preto. E olha só, a nossa manhã de conselhos dentro da academia, que nós iríamos ter hoje, a nossa mesa de conselhos, eu passei para amanhã. Porque hoje eu estarei em Ribeirão, hoje à noite. Então eu estarei praticamente o dia inteiro em viagem. Teremos a oração das 18 horas, certo? Mas a nossa mesa de conselhos ficou para amanhã. Amanhã eu vou fazer. E você que não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu convido você a se tornar aluno. Gente, tá uma benção o que Deus está fazendo dentro da academia. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo. Ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses dois devocionais aqui, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, os dois juntos dá mais de 700 orações, uma por dia. Vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Então, são dois devocionais, tem para 2 anos, mas a maioria das pessoas lê os dois devocionais em 2, 3 meses. E você pode adquirir nossos devocionais, tem abençoado a vida de muitas pessoas. Deixa eu só mostrar para você como é que é por dentro, olha só. Tá? Esses devocionais aqui são maravilhosos, tem a passagem bíblica, tem a oração, tem aqui a oração para você fazer a punho e aqui as direções que vão abençoar a tua vida, que vão abençoar a tua casa, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora do terceiro ponto. O que pode estar acontecendo? Bom, primeiro então, vamos só resumir. O primeiro ponto, Deus pode estar falando com você, né, que está na hora de você mudar. O segundo ponto, Deus pode estar falando com você que uma decisão errada, algo que te desalinhou. E o terceiro ponto, uma batalha espiritual. Tá? Porque muitas vezes também, quando a pessoa se sente deslocada, pode ser uma batalha espiritual, porque
A bem da verdade que tem gente que não gostaria de ver você no lugar que você está. E quando uma pessoa está debaixo de uma batalha, de uma luta espiritual, ela é pressionada, ela sente uma opressão, daí vem vontade de desistir, vem vontade de sair do lugar que está, e a gente tem que aprender a discernir se isso é uma batalha espiritual ou se é Deus falando, certo? Ou foi uma decisão que está em desalinhamento. Então essas três coisas é fundamental, você buscar a direção de Deus para você não perder muitas vezes uma bondade de Deus, porque toda mudança carrega uma bondade de Deus, toda mudança carrega um livramento, toda mudança carrega uma paz, uma prosperidade, uma alegria, uma direção que vem com milagres para a tua vida, uma direção que vem com a ajuda do céu para você. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. Amém? Quero fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, no nome de Jesus Cristo. Se você recebe a minha oração, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Eu estarei orando por você, amém? Estarei orando pela tua casa. E se você está se sentindo deslocado, escreve aqui nos comentários. Estou me sentindo deslocado, que eu vou orar por você, para que Deus te mostre, para que Deus te revele. E ouça Deus. Se coloque em oração, Deus vai falar com você. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo nesse momento. Todos aqueles que estão deslocados, todos aqueles, Pai, que estão se sentindo fora de uma direção de Deus, eu oro para que o Senhor toque na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor livre essa pessoa de todo o mal, livre ela de toda cilada de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Que caia por terra tudo aquilo que for um ataque espiritual contra ela. E se for um tempo de mudança, Espírito Santo fala com ela. Eu oro agora por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que essa pessoa seja curada. Jesus Cristo dá saúde. Receba a cura, receba o milagre de Deus e que haja uma intervenção do céu sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo, haja uma intervenção do céu. Que caia por terra tudo aquilo que vem contra você, que por 7 caminhos bate em retirada, que o sangue de Jesus te cubra a tua casa, a tua família. E eu peço a ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus, dá a direção certa para essa pessoa e traga paz ao coração dela, vida e alegria. Amém e amém. Amém? Espero que você tenha sido abençoado no nome de Jesus e que você compartilhe essa live com outras pessoas e não esquece, nós temos orado aqui às 6 da manhã às 18 horas. Eu convido você a estar conosco nesses propósitos que Deus coloca aqui no nosso coração. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.